Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, escrito por Allan Kardec, no capítulo 3, item 18. Mas antes de começar o nosso estudo, eu vou te pedir que ajude o nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu joinha, o seu coraçãozinho e comente nos nossos vídeos, para que esta plataforma possa dar importância ao nosso trabalho e divulgar os nossos vídeos. Mas nesse momento do estudo do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec faz uma reflexão sobre uma pergunta que está na mente da maioria das pessoas. Onde é que se localiza o céu? Onde é o céu? E ele começa assim: nesta vastidão infinita, onde está o céu? Ele está em toda parte, sem limites definidos. Os mundos mais avançados são as últimas paradas dessa jornada, onde as criaturas abrem as portas e os vícios as fecham. Diante desse vasto quadro que preenche o universo, dando propósito e razão a todas as coisas da criação, quão pequena e limitada é a doutrina que reduz a humanidade a um ponto insignificante no espaço, fazendo-a surgir no instante para desaparecer junto com o mundo que a contém, abarcando apenas um instante na eternidade. Como é triste e desolador essa visão que mostra o resto do universo durante e após a humanidade terrestre, sem vida e sem movimento, como um imenso deserto mergulhado em silêncio profundo. Quão desesperadora é a ideia dos eleitos dedicados à contemplação eterna, enquanto a maioria das criaturas sofre tormentos sem fim. Como fere os corações sensíveis a ideia de uma barreira entre vivos e mortos. Dizem que as almas felizes só pensam em sua própria felicidade, enquanto as almas infelizes se concentram exclusivamente em suas dores. Como nos surpreender que o egoísmo prevaleça na terra, se ele é mostrado até no céu? Como é pequena essa visão da grandeza, poder e bondade de Deus. Quão grandiosa é a ideia que o Espiritismo nos traz de Deus. Quanto essa doutrina eleva nossas ideias e amplia nosso pensamento. Mas quem garante que ela é verdadeira? Primeiro, a razão. Depois, a revelação e, por fim, sua concordância com os avanços da ciência. Entre duas doutrinas, uma que diminui e outra que exalta os atributos de Deus. Uma que está em desacordo e outra em harmonia com o progresso. Uma que fica para trás enquanto a outra avança. O bom senso nos diz onde está a verdade, que cada um, ao compará-las, consulte sua consciência e uma voz interior lhe falará. Essas aspirações íntimas são a voz de Deus que não pode enganar a humanidade. Mas alguém pode perguntar: por que Deus não revelou toda a verdade desde o início? Pela mesma razão que não se ensina a uma criança o que se ensina a um adulto. A revelação limitada foi suficiente para um certo período da humanidade, e Deus a oferece gradativamente conforme o progresso e a capacidade do espírito. Aqueles que hoje recebem uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que receberam apenas uma parte dela no passado e que desde então cresceram em inteligência. Antes da ciência revelar as forças da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e a sua formação, poderiam os homens compreender a vastidão do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes de a geologia provar a formação da Terra, poderiam os homens eliminar a ideia de um inferno subterrâneo e entender o sentido simbólico dos 6 dias da criação? Antes de a astronomia descobrir as leis que governam o universo, poderiam entender que não existe em cima ou embaixo no espaço? Que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Poderiam conceber a vida espiritual antes dos avanços da ciência psicológica? Poderiam imaginar uma vida após a morte, feliz ou infeliz, sem pensar em um lugar específico e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelo sentido do que pelo pensamento, o universo era vasto demais para sua compreensão. Era necessário restringi-lo ao seu ponto de vista para ampliá-lo mais tarde. Uma revelação parcial teve sua utilidade, e embora fosse sábia na época, hoje não satisfaz.
O absurdo está em tentar governar os homens de pensamento sem considerar o progresso das ideias, como se fossem crianças. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, vamos à análise desse magnífico texto do livro O Céu e o Inferno. Iniciamos nossa reflexão com a pergunta: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? O Espiritismo nos ensina que o céu não é um lugar específico, restrito a limites físicos, mas uma realidade espiritual que se estende por toda a criação. A verdadeira morada dos espíritos elevados, dos que alcançaram a perfeição moral e intelectual, não se restringe a um ponto no espaço, mas permeia todo o universo. Os mundos adiantados, conforme aprendemos, são as estações finais dessa jornada, acessíveis apenas através da prática das virtudes, enquanto os vícios nos aprisionam em planos inferiores. Esta visão amplia nossa compreensão de Deus, do universo e da própria existência. Quando confrontamos essa perspectiva grandiosa com doutrinas limitadas, que confinam a humanidade a um pequeno fragmento do espaço e do tempo, percebemos o quão mesquinho é pensar que a criação divina possa ser circunscrita a tão pouco. A Terra, em sua vastidão, é apenas um pequeno ponto em meio à imensidade do cosmos. Como então acreditar que toda a criação se resumiria a ela e à nossa curta passagem por aqui? O Espiritismo nos alerta para os perigos de uma doutrina que limita o entendimento de Deus e do universo. A concepção de um céu restrito, de um universo sem vida além do nosso e de uma humanidade que começa e termina com a existência terrestre é triste e desesperadora. Essa visão que coloca os eleitos em uma eterna contemplação, enquanto os demais sofrem eternamente, é um reflexo do egoísmo que ainda reina na Terra. Como poderia o egoísmo ser erradicado se até mesmo as concepções de céu e inferno são impregnadas desse egoísmo? Essa concepção limitada nos leva a um entendimento mesquinho da grandeza e bondade de Deus. Um Deus que, segundo essas visões, seria parcial, punindo eternamente a maioria de suas criaturas e reservando a felicidade para poucos eleitos. Essa visão, contudo, contrasta fortemente com a doutrina espírita, que nos oferece uma compreensão mais ampla e sublime do Criador. O Espiritismo nos oferece uma visão muito mais grandiosa e otimista do nosso destino espiritual. Ao invés de um céu limitado e exclusivo, vemos um universo repleto de vida, movimento e progresso. Os espíritos evoluem constantemente, caminhando rumo à perfeição. A revelação espírita, que se apresenta como uma continuação e ampliação das revelações anteriores, nos mostra que Deus, em sua infinita sabedoria, revela gradativamente as verdades espirituais, conforme a humanidade está pronta para compreendê-las. Allan Kardec nos faz refletir sobre por que Deus não revelou todas as verdades de uma vez. A resposta é simples: a humanidade, em seus estágios iniciais, não estava preparada para compreender certas verdades complexas. Assim como uma criança não pode compreender as lições de um adulto, a humanidade precisou evoluir em inteligência e moralidade para estar apta a receber revelações mais completas. Com o progresso da ciência, da geologia, da astronomia e da psicologia, nossa compreensão do universo e da vida espiritual se ampliou, permitindo-nos ver o céu não mais como um lugar circunscrito, mas como uma condição do espírito. Um dos pontos mais sublimes da doutrina espírita é sua harmonização com os avanços da ciência. Enquanto outras doutrinas permanecem estagnadas, em desacordo com o progresso científico, o espiritismo caminha lado a lado com o avanço do conhecimento humano. A ciência, ao desvendar os mistérios da criação, não contradiz as verdades espirituais, mas as confirma e amplia. A compreensão das leis naturais, da imensidão do espaço, da pluralidade dos mundos e das forças vivas da natureza, nos faz ver a criação divina em toda a sua grandiosidade. Ao final, somos convidados a consultar nossa própria consciência. A verdadeira revelação é aquela que, ao ser confrontada com nossa razão e nossas aspirações mais íntimas, encontra eco em nosso coração. A voz de Deus fala através de nossa consciência, guiando-nos para a verdade e para a luz.
E essa verdade, conforme nos ensina o Espiritismo, não é estática, mas dinâmica, acompanhando o progresso da humanidade e das ideias. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.